Legal, tem que saber. Gente, muito obrigado, eu sou o Felipe. Primeiramente agradeço aí a oportunidade do Sr. Ronaldo, Larissa e Daniel pela organização. Meu trabalho é sobre o debate entre o Dworkin e o Cass Sunstein, e o tema é interpretação jurídica e o papel da teoria. O Dworkin, enfim, já discutido bastante hoje por todos, ele defende uma visão de que a teoria é sempre integrada à prática de uma maneira completa, e daí a frase famosa de que toda sentença é uma peça de filosofia, e da mesma maneira toda teoria, enfim, é pelúcia de decisão. Essa afirmação do Dworkin, ela é dentro de um contexto, a teoria dele interpretativa, de que, enfim, o direito em si é um conceito interpretativo, o intérprete está sempre atribuindo um tipo de valor àquela prática e também considerando que a verdade é a interpretação. O Sunstein, ele é um autor, enfim, americano muito famoso, já foi considerado até o mais citado jurista americano, enfim, obras americanas. Ficou muito famoso na época da gestão Obama, ele foi secretário do escritório de assuntos regulatórios, então ele tem uma obra bem vasta, professor de Harvard, então é um autor interessante também nesse debate. E é um autor que dialogou sempre com o Dworkin nesse tema de interpretação e foi crítico do Dworkin em todos os seus trabalhos, nunca deixou de mencionar o Dworkin e fazer uma crítica, embora tenha muito em comum com o Dworkin. E a crítica principal que o Sunstein faz para o Dworkin é que existe um ponto cego na obra do Dworkin, que seria uma cegueira às questões institucionais. Então, a teoria do Dworkin exige que o intérprete faça uma avaliação moral bem abstrata e profunda, e para o Sunstein, o Dworkin deixa de perceber que essa avaliação tem que ser feita por um juiz que está no mundo real, que está decidindo num mundo em que existem custos de decisão e que existem riscos de erro e que, portanto, deve ser feito um ajuste para a vida real. Falando em termos assim, da nossa prática brasileira, seria mais ou menos o seguinte: o juiz dworkiniano ele precisa bater na CNJ e, portanto, ele precisa, de alguma maneira, ter um jeito de decidir que possibilite que ele atenda às limitações que o ambiente institucional no qual ele se insere o colocam, né? A partir dessa crítica que o Sunstein faz para o Dworkin, ele tem a sua própria teoria. E ele quer desenvolver alguns tipos de atalhos para possibilitar que os juízes decidam diante dessas limitações deles. E aí, enfim, durante a sua obra como um todo, o Sunstein discute os acordos incompletos, o minimalismo, que seriam formas de impedir um pouco que os juízes fizessem uma argumentação e um exercício teórico muito ambicioso. Diante disso, o tema do meu trabalho, minha dissertação de mestrado, que é orientado pelo Ronaldo, foi entender como ler o Sunstein, como entender essa crítica que o Sunstein faz para o Dworkin. E eu chego à conclusão que tem dois jeitos de ler o Sunstein pela obra dele, tá? Até porque o próprio Sunstein, em alguns pontos, ele não é tão claro. E aí, eu coloco duas maneiras de ler o Sunstein. A primeira como um pragmatista cético, e nessa linha, por que o exercício de teorizar na moral seria complicado e com altos riscos de erro? Porque a própria moralidade não teria determinação e não permitiria que houvesse um critério de correção adequado para as decisões. Por isso o risco de erro, por isso os juízes deveriam evitar se engajar nessa tarefa de teorizar sobre a moral. E uma segunda leitura seria um Sunstein quase que como um dworkiniano, com reservas, né? Ou seja, adotando um critério moral de correção para as decisões, que inclusive embasaria a análise de erro de uma decisão judicial. E aí, olhando a obra do Sunstein como um todo, inclusive os textos sobre o constitucional dele, a impressão que eu tive e o que eu defendo no trabalho é que o Sunstein está mais para um dworkiniano mesmo, porque ele pressupõe algum critério de correção moral, que está na ideia de que toda deliberação democrática depende de alguns direitos básicos de participação democrática, que para o Sunstein são direitos independentes. E na ideia de que existem interpretações melhores que outras também.
E aí, com base nisso, entendo que o Sunstein é um dworkiniano, civil desse jeito. E aí, a gente entra no diálogo que ele tem com o Dworkin. E aí, o principal argumento que o Dworkin faz contra o Sunstein, para, enfim, derrubar essa versão do Hercules Light que o Sunstein propõe, é a seguinte, que a ascensão teórica, ela sempre é possível. E ela não tem como ser afastada a priori. Em qualquer situação, é possível que, diante de um caso específico, o juiz possa ali teorizar e ele vai ter que se engajar numa avaliação moral mais abstrata em algum caso. Isso não pode ser afastado a priori. E, de alguma forma, o Sunstein exige que a escolha sobre qual o melhor jeito de decidir é até contingente, com base na realidade institucional daquele contexto em que o juiz se insere. Então, o juiz precisa olhar qual que é o ambiente em que ele está inserido para saber se o juiz naquele ambiente é o melhor, o mais apto a tomar uma decisão moral. E o Dworkin diz, ora, se é assim, então o próprio juiz tem que estar apto a fazer esse julgamento de avaliar as instituições na qual ele se insere. E se ele for capaz de fazer isso, ele já fez algo tão difícil e tão complexo que ele já está apto a decidir também. Seria como alguém subir ao Everest, chegar lá no topo e descobrir que não é bom de escalar. Mas enfim, já chegou no topo e já foi capaz de desempenhar a tarefa. Né? E, enfim, eu concordo com o Dworkin nesse ponto. E ainda assim acho que existe um proveito nesse debate entre eles, que é o de, enfim, chamar a atenção para o fato de que os juízes decidem num ambiente que tem limites institucionais, deficiências, mas apesar disso tudo, faz parte do trabalho do juiz decidir interpretar isso em alguma medida, em se envolver um tipo de teoria moral, muito bem, isso não pode ser afastado. O conselho que o Dworkin dá ao final, quando ele discute com o Sunstein, aos juízes, é que eles sejam francos e caiam na real. Sejam francos no sentido de que eles não deixem de assumir que o papel deles exige um pouco o ato de interpretar e de tomar decisões que exigem posições de valor moral, e caiam na real, porque se realmente isso é complexo, isso é difícil, que eles encarem esse desafio e se proponham a defender suas posições de uma maneira bem feita. Enfim, eu acho que é isso, e para encerrar o tempo, vamos aí. Aliás, você tinha 2 minutos ainda, viu? Agora eu vou passar a palavra para o Juan. Você prefere começar ou o André? Presidente da mesa, O André que está na sequência, depois. Boa tarde, meu nome é André e eu vou falar um pouco sobre a discricionariedade judicial no debate Hart-Dworkin. Sempre quando a gente se vê diante de uma decisão judicial controversa, como por exemplo algumas do Supremo, normalmente a gente escuta nos corredores que o direito é isso mesmo, o direito é o que os tribunais decidem. De alguma forma, Hart tentou dar uma resposta a esse tipo de afirmação. Para o Hart, o direito é majoritariamente constituído por regras que são suficientemente determinadas para orientar tanto os membros de uma comunidade na sua vida social, como também os juízes na sua tomada de decisão, fornecendo a eles padrões de decisão judicial correta. Assim, é que é possível dizer que mesmo uma decisão definitiva, como uma decisão de uma Corte Suprema, pode ser errada ou certa, porque existe como você demonstrar que essa decisão contrariou ou não um núcleo de sentido determinado e estabelecido como correto pelos integrantes da prática jurídica. Hart reconhece, no entanto, que, apesar da comunicação de padrões gerais pelas regras ser bem sucedida na maioria das vezes, não é sempre que isso acontece. Existe uma zona de textura aberta no direito em que não é possível dizer o que as regras determinam, né?
não é possível dizer se a situação de fato está ou não abrangida pelos termos gerais das regras. E aqueles chamados a decidir esses casos de fronteira, decidir se a conduta que recai sobre a área textura aberta do direito foi ou não conforme o direito, terão que fazer uma escolha entre as alternativas deixadas em aberto pela linguagem. Ou seja, quem decidir esse tipo de caso terá discricionalidade para escolher. Dworkin critica essa tese do positivismo hartiano em vários textos. Especificamente, neste trabalho, eu tratei da crítica que Dworkin dirige ao positivismo hartiano, no sentido da incapacidade desse positivismo de explicar certos tipos de desacordos muito presentes no direito, os desacordos que Dworkin chama de desacordos teóricos. Nesse tipo de desacordo, os próprios fundamentos do direito estão em disputa e os praticantes revelam divergências profundas a respeito das proposições mais fundamentais que conferem valor de verdade às proposições sobre o que o direito permite, proíbe ou requer. A existência desse tipo de desacordo é um problema para a teoria de Hart, porque, segundo essa teoria, o que é ou não é direito corresponderia a um núcleo convencional de sentido, um núcleo acordado. Mas como então poderia haver desacordo sobre aquilo que a teoria pressupõe como sendo compartilhado? A saída possível de Hart é recorrer então à ideia de textura aberta do direito. Também os fundamentos do direito, que Hart atribuiu à regra de reconhecimento, também eles apresentam uma textura aberta. E, embora pareça que quando os juízes estão discordando sobre os fundamentos do direito, embora pareça que de fato eles estejam discordando sobre os fundamentos do direito, na verdade essa aparência não deve ser levada a sério. Porque nesses casos excepcionais, cada juiz está usando a palavra direito de maneira própria, equivocada, fora do núcleo de sentido que permitiria autorizar eles falarem sobre o que é ou não é direito. Sendo assim, trata-se de um mero desacordo verbal. Dworkin não fica satisfeito com essa explicação. E basicamente aponta duas razões pelas quais essa explicar o desacordo teórico como uma divergência verbal não é persuasivo. A primeira delas é que essa explicação levaria a uma espécie de contradição performativa. Isso é, você explicar o desacordo teórico como meramente um desacordo verbal é incompatível com a performance dos próprios operadores do direito que se engajam nesse tipo de desacordo. Porque se fosse um desacordo meramente verbal, seria perceptível logo de início. Se minha namorada me liga e me pergunta onde eu estou, e eu digo que eu estou num banco, e ela pede para eu sacar dinheiro, na verdade eu estou num banco de um parque, o diálogo não vai demorar muito para perceber que ela está usando o banco num sentido e eu estou usando o banco em outro sentido. Ou seja, ninguém fica muito tempo engajado num debate meramente linguístico. No entanto, os operadores do juiz eles se engajam e colocam muita energia nesse tipo de debate. O segundo problema da explicação hartiana é que ela distorce a importância desse tipo de desacordo para a prática jurídica. Hart coloca o desacordo teórico como um caso de penumbra, um caso na periferia do direito, que acontece em casos raros, que não correspondem à maior parte dos casos. No entanto, os casos difíceis revelam que os desacordos mais profundos a respeito da natureza do direito ficam latentes mesmo nesses casos mais simples, em que eles não aparecem. Ou seja, os desacordos teóricos revelam que os agentes envolvidos na controvérsia discordam sobre o conceito de direito em um caso difícil porque eles possuem convicções distintas sobre a natureza e o propósito desse conceito. E essas convicções simplesmente desaparecem nos casos fáceis. Bom, mas se então o positivismo de Hart é uma descrição ruim desse tipo de desacordo, é preciso substituí-la por uma teoria capaz de explicar. E Dworkin propõe sua teoria interpretativa como uma candidata a essa tarefa. Quando se engajam em disputas sobre a verdade ou a falsidade de proposições jurídicas, os participantes disputam qual é a melhor interpretação dessa prática.
E essa disputa não é meramente verbal, essa é uma disputa genuína e inteligível, porque ela é direcionada aos mesmos eventos da prática e refletem convicções acerca dos valores que os intérpretes imputam ao direito. Ao adotarem uma interpretação sobre o que o direito requer em um caso difícil, o juiz fornece uma razão genuína e melhor para endossar essa interpretação. Essa razão justificaria também o erro daqueles que interpretam a prática de maneira diversa. Claramente, essa vai ser, e possivelmente ela será, uma interpretação controversa do direito, porque, como os desacordos teóricos revelam, os juízes possuem convicções diferentes sobre os propósitos e valores a que o direito serve. Mas, de maneira alguma, se trata de uma interpretação discricionária, porque ela foi fundada ou justificada pelos melhores argumentos disponíveis. Chego no trabalho a conclusões bem modestas, né, de que, enfim, o Dworkin, de alguma forma, conecta explicitamente o problema da discricionariedade judicial à questão da objetividade existente na argumentação jurídica e ao tipo de conceito de direito que é possível fazer. E por essas inovações, simplesmente o debate não acabou e também não tem um vencedor claro, né? E precisa ser estudado e merece ainda a nossa atenção. Obrigado. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Queria agradecer inicialmente ao Sr. Ronaldo pelo convite gentil para eu participasse desse livro. Eu agradeço ao Juliano por aceitar participar aqui desse seminário. Larissa, Daniel, obrigado por terem feito todo o possível para que esse ato hoje se realizasse. O capítulo que eu escrevi para essa coletânea de artigos é um capítulo no qual eu tentei analisar e abordar a teoria de Neil McCormick, fazendo um paralelo entre a sua teoria geral do direito e a sua teoria do raciocínio jurídico. Nesses breves 10 minutos que eu tenho aqui para falar, eu vou tentar destacar uma questão preliminar, que acho que às vezes a gente não para muito a pensar, que é por que ler McCormick e por que fazer esse paralelo entre teoria geral do direito e teoria do raciocínio jurídico. O que a gente tem observado, pelo menos na experiência brasileira, é que poucos autores que falam de interpretação se preocupam previamente em se filiar uma teoria geral do direito que seja coesa e que faça sentido a partir do modelo interpretativo que se está defendendo. E então, muitas vezes, nos encontramos argumentos que são incompatíveis internamente, que são argumentos que nem sempre encontram eco numa boa teoria geral do direito, mas em autores que pretendem simplesmente se engajar num discurso, às vezes, de uma forma até precipitada. Não é o caso de McCormick. McCormick é um autor completo, um autor que conhece a teoria geral do direito, conhece a teoria do raciocínio jurídico, e ele tem a perfeita consciência de que premissas de teoria geral do direito interferem no raciocínio jurídico possível que ele pode expor. Então, a ideia aqui do capítulo foi tentar comparar o primeiro momento, o primeiro McCormick, um McCormick positivista dos anos 70, com o último McCormick, um autor que se dizia pós-positivista. Tentar compreender como é que a teoria geral do direito dele evoluiu e como essa evolução acabou interferindo, impactando na teoria do raciocínio que ele estava apresentando naquele momento. Até fiquei feliz de vir depois do André, porque o primeiro livro do McCormick ele se insere exatamente nesse contexto do debate Hart-Dworkin, que de certa forma o Hart encomenda para o McCormick um livro de raciocínio jurídico que fosse capaz de responder às provocações que Dworkin ele fazia naquela primeira fase do debate. Então, Legal Reason and Legal Theory é um livro no qual o McCormick tenta dar conta de muitas das críticas que Dworkin faz ao modelo hartiano de direito, mas que para isso ele acaba tendo que aceitar parte das próprias críticas que foram dirigidas. Então, no começo, na primeira metade do meu capítulo, eu tento exatamente destacar isso. Eu destaco os aprofundamentos que McCormick é obrigado a fazer na teoria do direito de Hart. Ele acaba tendo que aceitar que o ponto de vista necessário para a compreensão do raciocínio jurídico é um ponto de vista interno, que, por ser ponto de vista interno, é um ponto de vista que tem que levar em consideração os valores que as pessoas que estão naquela prática consideram e se engajam e aceitam e fazem cumprir. E, numa certa medida, um modelo que acaba até colocando em desafio
a ideia de regra de reconhecimento hartiano. Porque Hart ele tenta estabelecer no seu sistema de regras um critério formal de reconhecimento, que é a sua regra secundária de reconhecimento. Ou seja, todo direito ele é direito jurídico em referência a essa regra secundária. McCormick, quando ele vai analisar a questão do raciocínio jurídico, ele é obrigado a partir do ponto de vista interno, perceber e admitir que as autoridades do sistema, elas, quando falam de regra de reconhecimento, elas expressam e expõem razões valorativas, razões morais para que essa regra de reconhecimento seja normativa. Ou seja, ele mesmo nessa primeira fase da teoria dele, ele acaba reconhecendo que a normatividade da regra de reconhecimento depende de valores morais. Ele naquele momento não entendia que isso fosse problemático para o positivismo, porque ele acreditava que ainda... Ele ainda acreditava que seria... Está funcionando? Eu não sei se... Ele ainda acreditava ser possível descrever externamente sistemas a partir do ponto de vista hermenêutico. Então ele não achava que essa concessão para a normatividade na regra de reconhecimento seria um problema para a teoria dele. Então, aceitando o positivismo de Hart, ele desenvolve uma teoria do raciocínio jurídico, que é uma teoria do raciocínio que aceita a distinção entre centro e penumbra. É uma teoria que é feita em função disso em duas partes. Ele defende que há um tipo de raciocínio jurídico para os casos claros, um tipo de raciocínio jurídico diferente para os casos difíceis. E assim ele desenvolve um modelo que fez muito sucesso, até pela sua simplicidade, que é o modelo derivado do modelo popperiano. Ele começa a defender que duas possíveis interpretações poderiam ser colocadas como se fossem hipóteses científicas rivais. Ou seja, pega duas possibilidades, as confronta a partir das suas consequências no mundo, a coerência dos valores do sistema, a sua consistência com as regras de direito positivo, e tenta determinar qual é melhor. E no limite, se de repente eu não conseguir dizer qual uma delas é melhor, quer dizer que eu cheguei no limite da razão prática. Ou seja, eu tenho que só fazer uma escolha e aprender a conviver com ela. Basicamente, nos meus primeiros 5 minutos, essa é a primeira metade do capítulo. Quer dizer, eu tento demonstrar aqui que uma teoria do raciocínio jurídico, ela teve de ser desenvolvida a partir de certas extrapolações do positivismo. Agora o McCormick ele começa a enfrentar um problema. Ele começa a evoluir a sua teoria geral do direito para aceitar algumas provocações de outros autores, e talvez os dois principais sejam Alexi e Finis. Pablo Finis também está aqui no McCormick. Ele aceita duas provocações e acaba revendo algumas premissas de teoria geral do direito. De Alexi, ele reformula aquilo que ele considera como sendo a razão prática. Ele, na primeira fase, tinha uma ideia de que a moral seria o domínio onde a razão prática estaria centralizada e o raciocínio jurídico seria uma forma de raciocínio moral. Ele, de Alexi, ele vai aceitar um modelo de raciocínio prático como raciocínio que reúne as razões pragmáticas, razões políticas e razões morais, ou seja, a unidade do raciocínio prático não fica mais na moral, mas fica nas condições gerais do discurso prático. Ele também aceita uma outra questão, que é a própria pretensão de correção do discurso. Ele afirma que, já que o direito lida com a justiça, uma das condições de possibilidade do discurso jurídico é de que ele esteja direcionado para alguma concepção razoável de justiça. E de Finis ele toma uma outra questão. Ele, em Hart, ele usava, para definir conceitos jurídicos, a distinção entre centro e penumbra, ou seja, a tese do caso central. Mas ele vai buscar em Finis a tese do sentido focal, que é um aprofundamento de Hart. Ou seja, não se busca o caso paradigmático dissociado dos seus valores morais, os valores daquilo que tornam a vida e sociedade e aqueles institutos valiosos para as pessoas que participam da prática. Quando ele reformula esses aspectos do teoria geral do direito dele, ele se torna pós-positivista. Por quê? Porque o critério de juridicidade não é mais uma mera referência, uma regra de reconhecimento, mas também passa por uma deliberação de natureza moral. Como é que se dá isso? Muito rapidamente. Ele afirma, dando um exemplo de uma contradição performativa, que não seria jurídico uma lei que dissesse instituir o regime injusto da administração pública, ou o regime injusto da distribuição de bens. Isso haveria uma contradição performativa, porque você não pode, dentro do discurso jurídico, afirmar que você está instituindo uma legislação injusta. Então ele fala, olha, só pode ser jurídico aquele instituto que puder ser
de alguma forma reconduzido a alguma concepção razoável de justo. Quando ele joga para a moral esse tipo de raciocínio como um teste de juridicidade, ele passa a se denominar pós-positivista. Ele percebe também que as razões de sustentação das regras não estão na semântica, na clareza dos termos, mas sim nos valores de sustentação. Ele percebe, então, quando a gente aplica uma regra que é extremamente clara, nós não estamos aplicando por conta dos seus valores semânticos. Estamos aplicando porque ela realiza o ideal de justiça, que é a segurança, que é a certeza, que as pessoas têm que saber o que pode ser feito em sociedade ou não. Então ele acaba revisando alguns pontos-chave na teoria geral do direito dele que repercutem na teoria geral na teoria do raciocínio jurídico. E quando ele vem no Retórica e Estado de Direito, é uma coletânea, mas o primeiro e os últimos capítulos foram escritos especificamente em 2005, ele é obrigado a revisar diversas questões da sua teoria do raciocínio. Ele abandona a justificativa de dois níveis, porque ele percebe que apenas existe um tipo de justificativa, que é a justificativa baseada em valores. Se aplicamos regras claras é porque estamos fazendo valer o princípio, o valor da segurança. E vem uma série de outras modificações que eu tentei destacar no capítulo. Eu acho que assim, o tempo é muito curto, mas eu faço o convite para quem se interessar por interpretação. Eu acho que o McCormick é um autor muito interessante porque ele torna explícita essa relação necessária entre teoria geral do direito e raciocínio jurídico. Eu acho que é uma leitura que, para quem se interessa pelo tema, ela é muito valiosa. Obrigado a todos, espero não ter ultrapassado o tempo, senhor presidente. Entregá-lo aqui, ele falou, desculpe, como é que você disse? Senhor presidente. Senhor presidente, perdoe se eu passei o tempo, ele estava com 9 minutos e 45, quem sabe que ele não passou, foi só uma falsa modéstia. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do professor Ronaldo para participar dessa discussão. Eu gostei muito dos textos que me enviaram, fiquei curioso para ler os outros textos que devem compor o restante do livro. E quero aqui só registrar meu protesto, porque eu imaginei que ao chegar aqui eu receberia um exemplar do livro. Ainda será. Ah, tá bom. Segunda-feira. Eu vim contente, né? Vou receber um livro hoje, bacana, já li 3 textos. Bom, mas quero parabenizar os autores aqui na mesa pelos textos. Achei também a ideia de organização do livro muito interessante. Porque eu quero usar os meus alunos, são todas leituras bem focadas, né, nos autores, com uma apresentação muito didática. Então foi um prazer. E com temas que são temas que me interessam. É difícil, nesse curto tempo aqui, que eu não estou cronometrando, pode cronometrar, mas só que começa agora, em 15 minutos. Que por enquanto eu só elogiei, agradeci, então não valeu. Tá bom. Bom, e é difícil, então, usar esse tempo de um modo eficiente para fazer comentários para um ou para outro. Eu corro o risco de usar mais tempo para um que para outro, vai gerar ciúmes. Então eu vou tentar fazer só uma provocação geral sobre esse tema da interpretação e do papel da valoração na interpretação, para jogar no final uma provocação para os 3. Tá? Acho que é uma provocação que não vai ser minha, é uma provocação que eu vou tirar aqui do livro do Grossio, né? Os Direitos da Guerra e da Paz. Que tem uma passagem que eu achei muito curiosa e acho que vale a pena para nós pensarmos. Né? No fundo, os textos aqui enfrentaram um tema muito difícil, né, e muito interessante ao mesmo tempo, que é o papel da interpretação da identificação do direito. A identificação do direito, quando ela é pensada a partir de determinados fatos sociais que possam ser descritos avalorativamente, ele envolve uma série de desafios e apresenta uma série de limitações. E boa parte das críticas ao positivismo olharam
para essa limitação, né? E basicamente apontaram como, né, a justificativa para a legitimidade de uma prática pautada nessa forma de identificação pode estar justificada sem que se questione se essa prática, essa forma de identificar o direito, ela é boa, né? Ou então, na medida em que as fontes sociais para a identificação precisam ser interpretadas, e a interpretação ela necessariamente leva a algum tipo de valoração, se efetivamente é possível fazer essa distinção e conseguir identificar regras, ou identificar um sistema de regras, sem valorar interpretativamente essas regras, e isso necessariamente traz a essa atividade de identificação uma dimensão normativa e uma necessidade de engajamento em uma argumentação de ordem moral. E em todas as tentativas e esforços em que isso aparece no Alexi, aparece no McCormick, aparece no Dworkin, uma ideia interessante, que é uma nota comum, e um termo que é resgatado, é o termo ponderação. Aparece a ideia de ponderação tanto no Alexi quanto no Dworkin. O McCormick também discute esse termo. É um termo que vem de uma outra forma de pensar a moral e pensar o raciocínio ético, que é a prudência, né, ou a frônesis para os gregos. A ideia de ponderação está na raiz do conceito de frônesis e de prudência. Você tem tanto o pensar corretamente, quanto a ideia de moderação ou ponderação, né? E essa ideia é resgatada por esses autores com diferentes metodologias para ponderar, né? Aparece a figura da balança, e muito do apelo que eu vejo nesses autores e o sucesso que eles obtêm está em resgatar uma noção que é comum e está presente no dia a dia do jurista, porque responde a uma tradição muito antiga na forma de pensar a moral que está na raiz também do direito romano. A ideia de prudência, ou pensar a justiça em termos de prudência, está na raiz do direito romano. Então isso carrega uma tradição que faz parte do dia a dia do jurista, mas de uma certa forma é interessante olhar para isso, né, para a noção de ponderação, que reaparece agora com uma nova metodologia, ou metodologias concorrentes para tentar identificar o direito ao mesmo tempo em que você atribui valor para a prática, ou interpreta valorativamente a prática e interpreta valorativamente a prática a partir das suas particularidades, a partir do acidente, a partir daqueles casos difíceis ou aqueles casos particulares em que as questões morais aparecem. E eu peguei o Grocio porque o Grocio, ele, que é o Grocio, marca, por exemplo, os justnaturalistas, o Leibniz, ou Pufendorf, eles olhavam para o Grocio e descreviam, olha, tem Platão, Aristóteles, Grocio, né? Foi um autor, de fato, muito influente e é considerado o marco inicial da forma de pensar o direito, da forma moderna de pensar o direito, né? Ou seja, ele quebra uma tradição que vinha da prudência romana, do Mos Itálicos, na Idade Média, em que não se pensava o direito como um objeto a ser conhecido, mas como uma prática, né? Uma prática de lidar com conflitos jurídicos de uma forma, por meio da prudência, né? Não se perguntava onde está o direito, como eu identifico, como eu aplico, mas simplesmente direito era uma prática com a qual se lidava por meio de uma tradição, né?
E o Grocio vem pela primeira vez, né, para romper com essa tradição e propor uma forma de pensar, e ele define uma agenda que é a agenda moderna, de pensar o direito a partir de como um objeto dado. E esse objeto dado, no final das contas, é um sistema de regras que vai ser revelado por meio de uma reflexão racional. Basicamente, o Grocio ele parte do desafio do Carneades, no sentido de dizer que o ser humano é guiado por interesses próprios que variam de região para região, de pessoa para pessoa, de tal forma que é uma quimera, é impossível você falar em direito natural. Ele pega esse desafio e liga essa tendência ao egoísmo, ao interesse próprio, uma inclinação do ser humano à sociabilidade, e a partir daí, como conciliar essa inclinação para o interesse próprio com a inclinação para a sociabilidade, como tornar isso possível, e essa reflexão sobre quais as condições de possibilidade para isso, é que vão aparecer ali aqueles enunciados, ou a ideia básica de que para que essa convivência seja possível, cada um tem que se abster do alheio, né? E a partir daí são derivadas uma série de máximas ou regras de direito natural. Mas o interessante do Grocio é que isso depois outros dos naturalismos, o Pufendorf fez uma síntese, uma elaboração muito mais detalhada disso, por exemplo. Mas o interessante é que o Grocio ele dedica algumas sessões, alguns parágrafos a refutar a ideia de prudência, né? E isso é interessante, e a forma pela qual ele dialoga com Aristóteles aqui, primeiro ele faz todos os elogios a Aristóteles para depois criticar a noção de prudência. E basicamente a principal preocupação aqui do Grocio estava em mostrar como é possível, como a obrigação ela só pode ser pensada em termos de abstrações e de leis gerais, que podem ser reveladas. Nesse caso, a fonte é uma fonte racional. Mas, para ele, era importante fixar a ideia de que regras fazem parte de um conhecimento teórico e, por isso, elas têm que ser gerais. Ao passo que a prudência, tal como a frônesis, tal como ela era trabalhada e é discutida na ética a Nicômaco, ela é um conhecimento prático que lida com o acidente e com as particularidades. Significa encontrar a justa proporção, a ponderação e o meio termo entre diferentes inclinações virtuosas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas acho que o importante em relação à discussão sobre uma noção de justiça em termos de virtudes, né, e da excelência humana, ela é uma forma de pensar pelo acidente e pelas particularidades. O Aristóteles até tenta, de uma certa forma, fundamentar a justificação para as ações por meio daquele silogismo prático, que tem uma premissa maior, tem um termo médio que indica uma particularidade, e isso justifica a ação. Agora, próprio Aristóteles na Ética Nicômaco diz que a premissa geral ela não é tão importante. Importante é a premissa menor que reflete aquela sabedoria prática, capaz de encontrar o meio termo entre as diferentes virtudes e evitar o excesso, né? E evitar esse excesso, inclusive, na forma de lidar com as emoções e com o juízo sobre as virtudes num caso particular, né?
a frônesis tem a ver com uma experiência, com uma sabedoria prática que olha para os particulares e a partir daí identifica a ação correta. Para o Grocio, isso aqui era uma verdadeira ameaça para o projeto dele, né? E ele vai restringir toda a construção de regras àquela dimensão que ele considera justiça expletiva, que na verdade corresponde à justiça comutativa do Aristóteles, né? A ideia de aquilo que corresponde a uma proporção aritmética. Abster-se do alheio significa aquilo que eu invadi o alheio, eu tenho que restituir, aquilo que eu me comprometi por contrato com o outro, eu tenho que cumprir. Isso é uma questão aritmética, e em cima disso eu consigo pensar um conjunto de regras. Agora, a ponderação, ela envolve uma discussão do caráter do agente moral, e do caráter do agente moral e da sua ação naquele caso particular. E ao entrar nesse espaço, eu não consigo lidar com abstrações. As abstrações perdem autoridade. Por quê? Porque se eu basear a construção das abstrações e avaliá-las pelo seu sucesso em corresponder àquilo que seria o juízo do sábio, ao juízo prático do sábio, na particularidade, então a regra, a abstração perde o seu sentido, perde a sua função, né? Então, na discussão sobre discricionariedade, ela não aparece só no positivismo. Ela aparece aqui como um jus naturalista, e ela é mais um conflito entre estabelecer algum valor cognitivo para o juízo moral acerca das particularidades em relação a um juízo moral abstrato e teórico. As duas coisas não podem conviver, para o Grocio. Por isso ele dedica um bom tempo em afastar, e tem uma série de exemplos. Essa tradução, aliás, tem os comentários do Babeliak, e nessas discussões tem coisas riquíssimas aqui sobre a dificuldade de você lidar com o abstrato e com o particular, né? E tem um aspecto bem interessante aqui do Grocio também, que é uma discussão sobre permissão, né? Ele diz, olha, a permissão, tudo aquilo que eu derivo para esse esforço racional são as obrigações, e essas obrigações, elas são vinculantes na medida em que são derivadas desse esforço racional, mas as permissões não fazem parte, a não ser que sejam permissões garantidas por um impedimento que o outro interfira nesse espaço de ação, né? É algo que a gente vê hoje no Alexia, etc. O Grocio já discutia isso. As obrigações estabelecem esse... então, no universo de obrigações, eu não consigo definir tudo. Existem aqueles espaços não regulados que são permitidos, e nesse espaço não regulado, ele fala no seguinte sentido, que a ação ela é discricionária pelo agente. Naquilo onde não está definido, ela é discricionária, diferentemente de muitos outros da sua época, que falavam aqui no conceito de epieikeia ou de equidade. Nesses casos particulares, vale a equidade. Para ele, não existe cognição, não existe capacidade cognitiva. A questão toda tem a ver com discricionariedade, né? Um espaço de escolha para o agente. Se um agente, por exemplo, abster-se do que é o alheio, é uma obrigação. Agora, se eu recebo menos daquilo que me é devido, isso pode ser uma atitude honrada, mas jamais será obrigatória. E o espaço de discussão do direito é o espaço das obrigações, né? Bom, e essa limitação que o Grocio vê, essa circunscrição do direito ao espaço da comutatividade e a impossibilidade, o conflito que aparece entre um conhecimento do direito que seja teórico e um conhecimento das particularidades, é reconhecido pelo Grocio numa citação dele de um trecho muito interessante do Eunuco de Terêncio.
diz o seguinte, ele rejeita o Carneades, mas isso ele toma como um aviso, né? Ele diz o seguinte: você que tenta fixar por regras coisas que estão tão incertas, pode ter o sucesso de perder a cabeça, mas mesmo assim preservar sua razão, né? Eu acho que esse conflito ele aparece de uma forma muito clara nas discussões contemporâneas entre duas pretensões que são colocadas em choque nessa discussão entre positivistas e antipositivistas. De um lado, é a pretensão de autoridade das regras, a pretensão de autoridade do direito, que passa pela pretensão de autoridade das regras, que, para alguns e para os positivistas hardcore, conceitualmente exige que essas regras resistam àqueles casos particulares em que talvez elas sejam moralmente inadequadas. Por outro lado, existe a pretensão de correção, que o Alex defende, o McCormick subscreveu, ou a ideia de integridade do Dworkin, no sentido de que a autoridade das regras, ela na verdade decorre dessa pretensão de correção. E uma pretensão de correção que se dá e prevalece naqueles casos particulares. Casar essas duas coisas talvez seja impossível, né? E nessa passagem do eunuco eu acho ela muito interessante, porque no final das contas você tem por essas teorias e essa discussão entre positivismo e pós-positivismo, você tem os diferentes nomes, e você tem um esforço em resgatar essa ideia de prudência, né? Mas não da perspectiva do particular, tal como ela foi concebida ou era tratada, mas também acompanhada de uma metodologia, de um conjunto de regras, ou com algum esforço em traduzi-las para uma espécie de teoria, né? A teoria da argumentação do Alex, a teoria da integridade, que tentam lidar com abstrações que tenham sucesso em lidar com aquele particular. E todas elas são construções racionais, né? Bem estruturadas racionalmente, né? Porém, e aqui é o aviso do Terêncio, mesmo nesse esforço racional, talvez vocês corram o risco de ficar loucos, né? Então essa é a provocação que eu coloco para vocês. Agradeço ao professor Juliano pela disponibilidade de vir até aqui numa segunda-feira chuvosa conversar com a gente, e acho que já vale a pena para perguntas? Sim. Vamos abrir para perguntas, a gente vai coletar as perguntas e depois os expositores vão respondê-las. Caio? Eu queria fazer uma pergunta para o André e uma pergunta para o André. Aqui no texto você cita aquele texto de Discretion, que foi publicado há pouco tempo. Lendo esse texto, a minha impressão é que se esse texto tivesse sido divulgado antes, a crítica do Dworkin no de Regras 1 pareceria ainda mais injusta. Porque ele não está falando de discricionariedade como um ato de arbitrariedade, ele explicitamente fala que não é isso, ele fala como quase uma virtude, né? Que essa discretion é uma virtude, quem tem essa discretion tem uma virtude de saber julgar e saber escolher o que seria a melhor solução. Eu queria saber o que você acha disso. E para o Juan, eu não vi uma McCormick, mas eu queria saber se essa centralidade que ele dá para a coerência se assemelha de alguma forma à concepção do direito do direito de integridade. Professor? Tem uma primeira questão para o Felipe. Felipe, essa maneira, conheço
trabalho, evidente, mas essa maneira de colocar o Sunstein como um Dworkiniano soft, ela tem muita razão de ser, até porque, de alguma forma, ela é explicitamente endossada em uma quantidade razoável de passagens, onde o Sunstein confessa essa dívida e aceita, especialmente em notas de rodapé mais longas, onde ele, de fato, argumenta pela compatibilidade da metodologia interpretativista, ou da abordagem, melhor dizendo, interpretativista. No entanto, é interessante que no Justiça de Toga, o próprio Dworkin o catalogue, né, como pragmatista, ainda que depois faça alguma ressalva, justamente por reconhecer que o pragmatismo dele talvez não fosse assim, tão distante do seu próprio pensamento quanto o pragmatismo jurídico de outros. Mas a minha pergunta retoma, na verdade, o mote do Carlos Batalha. Até que ponto dá para chamar essa posição do Sunstein uma posição coerente ou justamente de um eclético? Ou seja, um eclético que pega um pedaço de um autor, pega um pedaço de outro e faz uma espécie de pragmatismo frouxo, como uma vez eu qualifiquei, por exemplo, o Posner, que acho que faz um pouco disso também. Às vezes pega pedaços de teorias como quem passa na gôndola de um supermercado, coletando o que lhe interessa de uma maneira mais ou menos ad hoc. Ou seja, essa seria uma interpretação não benevolente. Ou seja, uma interpretação benevolente, mas que eu estou te provocando a reagir a ela, do Sunstein como um mau filósofo, como um eclético, um híbrido, e sem consistência, e nem sequer grande preocupação em ser consistente, porque afinal de contas, entre o pragmatismo e a posição interpretativa do Dworkin haveria um ponto de irreconciliabilidade. A provocação que eu faço ao Juan tem algo de semelhante. Ainda que me pareça o McCormick um autor muito mais preocupado em descrever qual é esse movimento do jovem McCormick para o McCormick maduro, para o velho McCormick, de alguma forma algo de surpreendente, especialmente no Institution of Law, retórica e Estado de Direito, que é a maneira como ele tenta colocar no mesmo balaio Alexi, e por N vezes já foi chamada a atenção, essa tensão que há entre o uso da ideia de ponderação ou de balanceamento, teste de proporcionalidade e uma reconstrução interpretativa dos valores. E também, mais surpreendente ainda, né, no seu sincretismo, é o elogio e a utilização que ele faz da teoria dos sistemas. Né? O primeiro painel, que era super longo, que insistiu muito na abordagem de um outro ponto de vista, externo, que não era nem melhor nem pior. Mas é interessante que o McCormick, para ele não vê problema, ele não vê isso como duas abordagens, ele coloca como duas tradições. Como lidar com isso? É, de novo, um eclético, há consistência nisso ou não? Eu gostaria de saber a sua opinião. E com relação ao André, André, você termina a sua fala, e de alguma forma o seu texto também, como o debate do Dworkin é algo, não há ganhadores, né? E ao dizer isso, você, digamos, responde a uma mesma pergunta que outros intérpretes já fizeram. Quem ganhou o debate, né? O Brian Leiter, que foi outro personagem aqui da nossa tarde, disse muito claramente, foi o Hart ganhando de lavada. Deveríamos perder tempo com esse debate. O Shapiro vai dizer, olha, vale a pena ler o debate, o Dworkin tinha uma crítica mais importante do que aquela, ou seja, o debate vale a pena, ainda que ele se coloque como um positivista. A impressão que eu tenho, às vezes, da maneira como você considera, é que você sugere que o Dworkin ganhou, pelo menos do Hart, ainda que você sugira que o debate Hart-Dworkin não terminou com a morte deles, e de alguma forma permanece com os seus herdeiros ou continuadores do problema. Eu queria saber melhor qual é a sua posição com relação à sua pergunta, se a sua resposta de que ninguém ganhou é retórica. A sua, posso pegar carona? Só para... eu entendi que ele acha que tem um ganhador, ele só não disse nesse texto. Não é isso? Vamos ouvir. Ele só disse não nesse texto. Mas uma outra coisa, como o Ronaldo disse, o debate não para aí, né? E tem um aspecto central desse debate,
eu achei que você foi foi pouco benevolente com o Hart, né? Quando o Hart diz, olha, eu não sigo uma teoria do significado criterianista, né? E você disse, o Hart não explicou muito bem o que é isso. Mas, na verdade, ele faz aqui referência a uma tradição já bem sedimentada em filosofia da linguagem, que depois, pelos seguidores, foi bem discutida. Eu não sei se mereceria um pouco mais de atenção. Aí, talvez você possa dar atenção a isso agora. Alguém tem mais uma pergunta? Eu posso fazer pergunta? Pode. Vou fazer uma pergunta. Se for rápido, Na verdade, um pouco para agir advogado do diabo, tem uma angústia minha também em relação ao Hart, a questão da discricionalidade. Muito sucintamente, para não ocupar o tempo, vou só fazer a pergunta rapidamente. Se nós olhássemos o direito em 2010 no Brasil, e alguém nos perguntasse, o direito brasileiro autoriza casamento não afetivo, a resposta seria não. Qualquer pessoa que você perguntasse na rua diria não. Qualquer juiz, advogado diria não. A mesma pergunta em 2017, qualquer um minimamente informado sobre o direito vai dizer sim. O que mudou de lá para cá? Mudou que você teve uma alteração, uma decisão autoritativa da autoridade de órgãos competentes que alterou o direito no Brasil. Você teve uma mudança jurídica. A minha pergunta é, em relação à discricionalidade judicial, isso não significa, esse tipo de situação, não significa que no final das contas, quando nós paramos para pensar sobre o que é o direito em determinado momento no tempo, significa que toda vez que nós vamos ter mudança no direito, nós temos um uso de uma capacidade, um poder discricionário. Alguém tinha poder para mudar o direito e assim o fez. E se isso for o caso, isso não gera um ônus para uma teoria dworkiniana, porque isso que o Dworkin diz, que é a resposta correta, que você consegue descobrir qual é a resposta correta, o que dizer de uma decisão muito ruim que ficou consolidada como direito? Porque ela não vai dizer que aquilo é direito naquele momento. Então, isso não gera um ônus adicional para o Dworkin, isso é uma angústia minha. O que isso significaria na prática que o direito seria, se isso for verdade, se essa for uma forma fiel de representar a prática jurídica, isso gera um ônus de explicar por que o direito não é então composto de diretivas autoritativas, vontade de autoridade. E aí, o que você deve dizer sobre isso, por ser uma questão relacionada ao tema da discricionalidade? Qual que é começar com as... Acho que vamos voltar para o Felipe, que foi o primeiro a falar, então o primeiro a... Certo. Muito obrigado, professor Juliano, por ler o texto, enfim, agradeço muito, obrigado pelas perguntas e a presença de todos. Primeiro, sobre a provocação do professor Juliano, com relação ao Grossio, e o risco de, enfim, perder a cabeça ou a razão. Minha opinião... Sem perder a razão. Está certo, mas já... Perder a cabeça e manter a razão ou vice-versa, né? Enfim, o que eu acho que pode ser aproveitado dos textos que a gente trouxe, enfim, do meu mais especificamente, que é o debate entre o Sanssin e o Dworkin, é que ambos partem de uma premissa comum de que a interpretação, ela mesma, é um conceito interpretativo. E isso o próprio Dworkin diz, e no caso do Sanssin, ele diz que não há nada que a interpretação simplesmente seja, né? Tem até um texto, o mais recente dele, que se chama There is nothing that interpretation just is. E nessa linha, qualquer visão sobre interpretação precisa ser defendida e depende de argumentos substantivos em seu favor para que seja considerada correta, aceitável, enfim. E portanto, não basta simplesmente entender que eu preciso ler as regras gerais, eu preciso ter um argumento substantivo para isso. E, então, o argumento do Grossio, por si só, sem um argumento substantivo moral que dê suporte a ele, ele não é completo. E ele, no fundo, disfarça uma pretensa neutralidade. Isso é um território comum entre o Dworkin e o Sanssin, e que eu entendo que representa um ganho, enfim, desses autores. Com relação ao ponto do Ronaldo, do risco de ignorar que o Sanssin é um mau filósofo, né? E que, no fundo, eu estou tentando, de alguma forma, até traçar um retrato um pouco melhor do que o que ele realmente é.
Eu acho que um pouco do texto que o Dworkin acusa o Sunsin de ser um pragmatista, o elogio à teoria, no Justiça de Toga, e um dos motivos é o Sunsin ele acusa o Dworkin de ignorar o profissionalismo, né? A crítica do Sunsin é com base na profissão. Somos juízes, né, e não filósofos. E depois que eles continuam a debater, o Sunsin responde ao elogio à teoria e o Dworkin faz uma tese, até o Dworkin reconhece um pouco que ele não é tão pragmatista assim, mas ele ainda insiste que, no fundo, ele vê um pouco de pragmatismo no Sunsin. E eu acho que o principal motivo disso é o exemplo que eles discutem. O Sunsin ele discute o exemplo de um caso na Suprema Corte, que é o Philosopher's Brief, que é um caso em que se discutia suicídio assistido na Suprema Corte, e vários filósofos, entre eles o Dworkin, trouxeram uma pasta com argumentos filosóficos bem poderosos para que a Suprema Corte derrubasse uma lei que proibia o suicídio assistido. E o Sunsin diz, olha, eu concordo com os argumentos da pasta, acho que eles estão certos, mas eu também acho que o tribunal acertou em recusá-los, porque não era o papel dos juízes fazer esse tipo de exame moral nesse assunto específico do suicídio assistido. E aí o Sunsin diz, então você não crê nos direitos de verdade, porque como é que pode ser esse direito existe na moral e o tribunal não pode defendê-lo, você é um cético. E eu acho que a resposta que dá um pouco de coerência para o Sunsin, aí, assim, como eu li muito, não acredito que ele seja um mau filósofo, pode não ser dos melhores, mas ele tem um pouco de preocupação em tentar ser coerente. Eu acho que ele estaria mais para a linha, até que o Otávio mencionou do Rawls, de não ter uma visão ética completa. Então, o Sunsin, os direitos substantivos que ele defende de independente são aqueles essenciais para a participação no processo democrático. Que é pouco, mas não é tão pouco, porque para você participar no processo você tem que ter acesso a algumas, não só liberdades mínimas, mas algumas necessidades básicas atendidas. Mas na minha cabeça eu acho que para o Sunsin, nesse caso, o suicídio assistido não é essencial para a deliberação democrática, por isso que ele não o defendeu. E o Dworkin tem uma visão ética bem mais abrangente, por isso discorda do Sunsin. Mas eu acho que, apesar de tudo, ainda é possível ter uma leitura um pouco mais caridosa dele. Obrigado. Senhor presidente, você quer? Acho que pode ser o Juan, porque o Juan foi o segundo a falar, então o segundo Foi o último. Foi o último. Foi o segundo. Foi o terceiro. Foi o terceiro? Então, André, é você. André, como é que é seu nome? Caio. Então, o Caio disse uma coisa interessante sobre a discrecionalidade, tem a ver com o tema aqui do Grosso, a forma como ele lida. No fundo, o Grosso ele reconhece também que nesse espaço existe um espaço de discrecionalidade em que existe a sabedoria prática, mas ela só permite identificar quais são as escolhas que são virtuosas, mas não obrigações, não aquilo que é correto e incorreto, né? E um pouco que vai na linha do Hartmann, né? Acho que eu vou começar pela resposta mais fácil, que é a pergunta do Ronaldo. Eu acho que entre as duas personagens, Hart e Dworkin, pelo que eu li dos dois, Dworkin é o vencedor. Mas isso não significa dizer que Dworkin é o vencedor do debate Hart-Dworkin, porque o debate Hart-Dworkin continuou e envolveu outros personagens que não foram objeto no estudo. Então, uma conclusão rigorosa que se ater ao que foi lido. Então, nesse sentido, quem ganhou e quem perdeu, se você entender o debate Hart-Dworkin só como debate entre o Hart e o Dworkin, eu acho que o vencedor é o Dworkin. Porque o Hart acho que não conseguiu, no pós-escrito dele, superar uma série de objeções, inclusive essa que eu trouxe, que tem principalmente o caráter metodológico. E eu acho que ele, às vezes, ele até inclusive reconhece que Dworkin aponta para esses problemas, mas ele mesmo não oferece boas razões para, enfim, ele mesmo não enfrenta as objeções que o Dworkin fez. Caio, eu não lembro exatamente essa passagem do Hart, que ele acha, que ele defende que a discricionalidade é uma virtude no texto, mas ele faz isso em outros textos. E
isso tornaria a crítica que o Dworkin faz em Modelo de Regras injusta? E eu acho que não. Em primeiro lugar, porque o Dworkin mapeia essa possibilidade de leitura, de significado do termo discricionariedade. Só que ele abandona essa como uma leitura plausível ou uma boa leitura da teoria de discricionariedade do Hart. E ele faz isso porque, primeiro, endossar esse conceito de discricionariedade, o que o positivismo defenderia esse sentido de discricionariedade, seria dizer que o positivismo está falando uma trivialidade. E o segundo ponto, que é um ponto lógico, que eu não sei se eu vou conseguir reconstruir aqui de improviso exatamente a linha de raciocínio do Dworkin, é que esse primeiro sentido de discricionariedade envolveria uma tautologia. Casos difíceis são os casos que envolvem ponderação e, por isso, eu preciso decidi-los discricionariamente. Entender discricionariedade assim para o Dworkin é uma tautologia. Mas eu usei principalmente esse texto, que foi publicado em 2013, embora ele fosse mais antigo, para mostrar justamente o contrário do que você afirma. Se esse texto tivesse vindo antes, Hart ficaria constrangido em negar que ele é um teórico semântico do direito. Porque nesse texto, quando ele fala sobre metodologia, como a gente pode conceituar os termos, principalmente os termos no direito, ele explicita o que para ele é o caminho, né? E é um caminho claramente semântico. Eu preciso entender o caso padrão e tirar características centrais desse caso padrão, que é um caso em que há um acordo sobre o conceito. E ele tem uma frase que, enfim, se a gente não fosse capaz de reconhecer esses casos claros, nós não seríamos sequer capazes de utilizar esse termo. Então, para mim, pelo menos a minha leitura desse texto publicado só em 2013 no Hart, é como se fosse uma confissão de que ele é um teórico semântico, e, portanto, a leitura que Dworkin faz no Império do Direito é uma boa leitura da teoria do direito. Então, será que eu fiz uma leitura pouco caridosa ou benevolente do que o Hart escreve sobre discricionariedade no pós-escrito? Essa é a pergunta do professor Guilherme. Eu não encontrei, professor, no pós-escrito uma resposta do Hart à mudança de tipo de conceito, que é o conceito de direito, que o Dworkin implementa a partir de alguns textos posteriores ao modelo de regras 1, e principalmente sobre a questão da discricionariedade, o Hart não entra no debate que, para mim, o Dworkin coloca claramente. Como a gente diz que uma proposição jurídica é verdadeira ou falsa? E o Dworkin está falando que, olha, eu não posso continuar com um conceito de direito e com uma noção de objetividade na prática jurídica que busque lá fora, numa convenção, o meu critério de verdade ou falsidade na minha proposição. E não vi no pós-escrito do Hart uma tentativa de lidar explicitamente, de enfrentar explicitamente essa mudança de sentido de objetividade que o Dworkin propõe. Por isso que, pro objeto do meu artigo, eu sinto que Dworkin, pelo menos, venceu, né? Que o Hart morreu. Isso é importante. Isso é importante. Morreu antes. Entre as duas personagens. Morreu antes. Mas, enfim, como eu acho que a postura do filósofo é sempre de tentar entender, então acho que eu vou voltar ao texto e tentar entender melhor se eu fiz uma boa leitura, uma boa leitura do pós-escrito do artigo.
Quando ele diz isso, não estou defendendo uma teoria semântica, não. A ideia não é que você tenha critérios a partir dos quais eu identifique o uso correto do termo direito e, portanto, seguindo esses critérios, eu encontro aqueles casos prototípicos. Não é? É mais quando ele fala não sou isso, ele está olhando para o segundo Wittgenstein. Né? Eu não sou o primeiro Wittgenstein, eu sou o segundo Wittgenstein. Então tem toda uma tradição ali na época que ele já faz